Olá, sejam bem-vindos ao Universo Fujoshi. Olá, Jaqueline. Olá pessoas, olá Tilly. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, né? Que são casais BLs de animes que não são BLs. Porque como boas Fujojis, a gente cria, né? Ai, menino bonitinho, olha, dá tão certo. Ou, eles são tão bons juntos, vamos criar um casal. Isso acontece quase sempre, né? Tem coisas e coisas, né? Assim, tem uns que o povo cria aí que eu particularmente não gosto, mas e tem coisas que, enfim, é gosto de cada um. Né? Eu quando a gente tava pensando na lista, essa semana eu tive a semana bem agitada por causa eu tô ainda aprendendo a editar, né? Tô fazendo a edição sozinha agora. Na verdade, fazendo a edição. Aí, quando eu tava procurando os casais, eu tinha alguns. Será que eu coloco? Eu não sei. Eu esqueci de colocar um, que depois eu vou falar com mais propriedade, que é de Haikun. Que terminou hoje, depois de 8 anos. É um anime de vôlei. Tu conhece? Não, eu só ia dizer que eu escolhi os que eu gosto, entendeu? Uhum. Assim, eu fui os que eu assistia, o que, enfim, aí eu digo, podia ter um casal. Eu já pensei que era um casal, assim, aí, como eu pensei, eu incluí na minha lista, mas de todos que eu escolhi foi porque eu gosto e assisti. Eu, na verdade, os meus também são todos que estão na minha lista, são que eu assisti e que eu criei, praticamente, na minha cabecinha doida. Aí, da lista que tem aqui, praticamente eu assisti todos. Eu falei de Haikun porque Haikun eu assisto, né? Que é um anime de vôlei, você devia assistir, é legal. E eu escolhi muito também porque são de animes que eu gosto muito. Tem muitos outros, mas ia ficar gigante, eu resolvi não colocar. A gente pode depois fazer uma parte 2, mais no futuro. A gente vai fazer assim, pra ser mais rápido não, né? Mas pra dinamizar, eu vou falando um e tu vai falando outro e a gente vai discutindo o que é o anime. Se a gente assistiu, não. Lembrando, gente, que isso também é dica de animes não BLs pra vocês, viu? Tem muito anime bom, tem animes que vão sair agora. Alguns, continuação. Tem alguns animes não muito legais que vão sair também. Que saíram, que eu comecei a assistir. Mas vamos lá. E eu não botei um aqui, mas eu vou falar. Porque eu acho que eu shippo eles no livro, no mangá, na série e depois no anime. Já que eu acho que já sabe quem é. Mas começa contigo, Jaque. Qual é o teu primeiro casal? O primeiro casal, eu vou, assim, quando tu falou que a gente ia gravar sobre casais, né? Então, aí eu vi na minha cabeça que quando eu assisti eu nem shippava tanto, mas aí quando eu pensei nesse... É um desenho, né? Quando eu pensei, eu digo, não, eu vou formar os casais desse desenho porque eu acho que dá certo. Eu acho que a garotada de hoje não pode nem conhecer, nem ouvir falar, porque é do nosso tempo, certo? E como não tava na tua lista também, eu vou começar por ele. Eu vou começar com Caverna do Dragão, certo? Olha, senhor. Caverna do Dragão é um desenho que muito legal. Quem gosta de RPG é legal também pra ter ideias de personagens. Então eu juntei pra quem não conhece, né, a história de um grupo de adolescentes que foi para um parque de diversões e aí de repente foi bater em outro mundo. E daí nunca mais eles conseguiram sair. E nesse mundo existe o Vingador e o Mestre dos Magos. É o meu primeiro chip, o Vingador e o Mestre dos Magos. Tem até fic. Tem fic, pra você ter uma ideia. Eu não imaginei Caverna do Dragão, mas pensando, tem vários chips. E Vingador e o Mestre dos Magos tem fics, gente. E tem as teorias também, então... tem as teorias. Tem. Aí são 6 jovens, né? Aí o Hank é o Ranger, né? O que usa o arco. Eu imaginei o Hank com o Eric, que é o guerreirozinho do escudo.
Então eles dois ficam bem juntos. A Sheila, que é uma moça que usa uma capa da invisibilidade, eu achei que ela ficava legal com a Diana, que é a guerreira do bastão, né? Que ela usa um bastão. E eu juntei o Presto, que é o feiticeiro, com o Bob quando ele crescer, porque o Bob é uma criança. Aí, como é 6, ficou certinho, assim. Um pá pra cada. Né? É assim, em relação à Caverna do Dragão, vamos dizer que eu acho que eu acertei o chip do Vingador e do Mestre dos Magos. Isso aí, pra mim, é bem capaz, porque eu já li fics sobre isso. Até que eles brigaram por causa do filho, o coração do Vingador tá dentro de um baú. Isso também entra a gente pode dar a teoria da conspiração, que eles são unidos pra deixar os outros presos no mundo deles, né? Sim. Porque, pelo amor de Deus. Sim, existe. É um chip legal. Bem, depois do Caverna do Dragão. O meu primeiro casal é de Bleach, tá? O Ichigo, né? E o Grimmjow. Eu sempre achei que daria certo. Na verdade, eu sempre pensei que o Grimmjow tinha uma queda pelo Indigo. Porque assim, se a gente for olhar pra história mesmo, gente, o Indigo tem aquela menina que eu esqueço o nome dela. A menina é tão sem sal pra ficar com ele. E às vezes ela parece, sabe quem? Ela parece a Saori gritando pelo céu. O Cavaleiro do Zodíaco inteiro. Entendeu? Todo mundo sabe que todo mundo odeia a Saori, né? Se pudesse pegar a Saori não existindo no Cavaleiro do Zodíaco, não fazia falta nenhuma. Mas, enfim. Eu tenho um chipzinho por eles dois. E acho interessante. Você já assistiu, hein? Bleach, Jaque? Não assisti ainda. Assista depois, é legal. Eu vejo ele lá, eu acho que tem na Netflix. Vejo, mas eu não assisto. Tem uma amiga nossa que ela é viciada. A Clara, ela assistiu. Mas a Clara tem um problema. Ela assiste uma coisa e logo ela desiste. Enfim. Vamos pro teu segundo. Meu segundo, eu escolhi de Oushitsu Kyoshi Haine ou The Royal Tutor. Esse anime é sobre um tutor real, né? A educar 4 príncipes, praticamente. Não educar, ser dignos do trono, né? Porque o rei quer saber se esses 4 podem ser dignos do trono. Ele é um anime engraçado de comédia, você morre de rir com os príncipes, que é o Leonard, o Lynch, o Bruno e o Kai. O meu chip é o Kai com o Heine, que é o tutor, que é o Kai do cabelo branco, que é o que acha fofinho. Que tem coisas fofinhas. Tipo assim, eu mordi com ele. Quem assistiu vai saber. É muito engraçado. Ele não fala assim muito, né? Ele tem cara que todo mundo acha que ele vai bater em você, porque ele tem cara de mal encarado. Só que ele acha tudo muito fofinho. E ele acha a mão do tutor, do rei, muito fofinha, né? Aí ele pega na mão... inclusive, as formas chibi do Heine que tem é quando eu acho que é interagindo com ele. Porque é ele que acha fofinho. Aí o Heine fica todo encabulado. Exatamente. E a gente tem... Eu adoro essa história. E eles têm uns outros príncipes que tem no OVA. Eu não sei se tu assistiu. Que eles vão pra outro reino. E tem uns outros 3, acho que são 3 ou 2 príncipes. Que eu também meio que shippo eles com um dos meninos. Mas assim, dá pra shippar o tutor tirando o menorzinho e a pequenininha, né? Não, tirando a pequenininha. Dá pra shippar com todos os 4. É porque o Lich, ele é muito mulherengo, né? É o que... É o segundo irmão. É o segundo irmão. Dá pra chipar com os 4, mas é porque eu tenho o principal. Porque quando se formam casais, eu quero que eles fiquem juntos sem outros por perto. Então, eu tenho que escolher um, vai ser o Caio Rai. Interessante. O meu segundo, eu não sei se a Jaque assistiu, mas eu sou apaixonada por um deles. O meu segundo é um chip que muita gente faz, né? Que não venham me dizer, ai, pedofilia!
venha, tá? Não quero essa história aqui, não. Sebastian e Ciel de Koroshitsutsu Jin. Gente, eu sou apaixonada pelo Sebastian. A história é que a família do Ciel foi atacada, os pais morreram e ele fez um impacto com um demônio, né? E esse demônio, ele vai cumprir a vingança do Ciel. Ciel controla o demônio enquanto isso, tanto que ele tem um tapa-olho, exatamente porque quando ele, vamos dizer assim, ele tira o tapa-olho, meio que ativa o modo demônio do Sebastian. O Sebastian, ele é mordomo da mansão. E ele faz tudo pelo Ciel, né? O Ciel é um menininho do Sebastian. E ele faz tudo pelo Ciel. E tudo ele my lord. Ai, quando ele fala my lord. E eles têm, assim, a história tem muita parte engraçada, tem muita parte engraçada do anime. São, se eu não me engano, não falha a memória, são 3 ou 4 temporadas, tá? Muito boas. Eu não assisti todas, eu acho que eu parei na 3ª, mas eu gosto muito do Sebastian e do Ciel, e tem fix. Eu sempre vou falar que tem fix porque a maioria deles tem fix, né? Então, é um anime pouco conhecido, não sei se é muito conhecido, mas no meio BL ele é conhecido, mesmo ele não sendo. Porque, claro, nós, Fudiojis, a gente tem essa capacidade e a gente transforma alguns animes que não são na nossa cabeça. Então, eu sou apaixonada pelo Ciel. Tem até uma cena que eu até brinquei muito sobre isso, porque é uma cena dele patinando no gelo. Eu só me lembrei do Yuzuru Hanyu. Aí o pessoal até dá ponto nessa cena, eles dão ponto pra ele. Eu acho muito engraçado. E eu acho um casal bonito, porque o Sebastião é muito bonito. Na realidade, os desenhos, a formação dos desenhos japoneses, eles são muito bonitos, né? Então a gente pode shippar. A gente mesmo shippa, a gente tem um harém praticamente de 2D. Vamos pro teu terceiro, né? Não é não? A gente tem harém, não? Tem. E é surgindo mais, cada temporada surge mais. Vai aumentando. A tendência é sempre aumentar. Né? Com certeza. Vamos aí pro teu terceiro. Bem, o meu terceiro eu escolhi do Utano Prince Sama. Eu já tinha citado ele antes. Ele é shoujo, né? Uhum. Ele vem de um jogo. Você joga com a Haruka Nanami, que é o personagem principal. E aí eles vão pra uma escola de música. Eu gosto desse anime porque eu gosto de coisas musicais, né? Eu gosto muito da parte de música, então. E aí, eles cantam muito bem, certo? E inicialmente, nessa escola, ela conhece alguns rapazes. São 6 no total, e no final, e depois tem o 7º, porque o 7º não estuda com eles. E são e bonitos, aí eles são bonitos. Eles formam a banda Starist. E cada um representa a Starist, cada inicial de um nome deles representa uma letra desse nome, né? E aí o meu chip dessa série, porque hoje em dia pegam todos eles e fazem uma bagunça e misturam, porque apesar de ter o Starist, também vai aparecer outra banda, o Quartet Night. Que são mais 4, e a banda do Quartet Night, eles são pra ajudar, ele vai aparecer na 2ª temporada pra ajudar o pessoal do Stars. E aí depois surge outra banda, que é o Heaven. Santa Boca. Que também tem 7 integrantes, só que aí o Heaven, eles são, como é que se diz? Eles são que não batem um com o outro, eles são rivais. Eles são rivais do Stars, que querem que a Nanami mude, seja compositora do Heaven. Então é uma luta, porque todo mundo quer ela como compositora, todo mundo acha ela fofinha, e é como se todo mundo se apaixonasse por ela de certa forma. E aí tem um personagem que eu gosto, que é o Natsuki Shinomiya, que é do Stars. Assim, apesar de eu ter citado as outras 2 bandas, o que eu digo que são os meus bebês é a galera do Stars, sabe? Tipo assim, os outros são bonitos e tal, mas é do são Stars 7 que também, eu gosto. Eles são 7, eles são 7. É o Sil Puruzo, que é o baixinho, não sei se tu já viu, ele é o menor de todos. Que ele tem a voz mais fina, eu acho. E é justamente
o que eu shippo. Eu shippo ele com o Natsuki que é o que tem um óculos. Shinomiya, que é o que tem um óculos. E que quando ele tira o óculos, ele muda a personalidade. Que ele é muito fofinho. Ele é muito super agressiva, mas é a melhor que dá. Ele, como é que se diz? Ele canta melhor, toca melhor quando ele tá com a outra personalidade dele. Entendi. A gente vai continuar. E quando ele... Fala. E quando ele bota o óculos, ele tem essa coisa mais fofinha das coisas. Ele acha a Nanami muito fofinha. Parece que ela lembra um animal de estimação que ele tem. Uma coisa assim. Quando eu falei que a gente ia continuar em Untano Prince Sama, porque o meu seguinte também é deles. Entendeu? Do Starlight também, né? Que é o Rain, né? E o Hijirinkawa, né? O Hijirinkawa. Eu acho os dois muito lindos, meu Deus. E que é o pianista. O Masato Hijirikawa é o pianista. E que é todo sério. Isso. E o que é rival deles. São amigos de infância. Isso. E rival depois. Porque eles são os mais ricos, eles vêm de famílias super ricas, assim. E eles são amigos de infância. E aí eles têm uma história. E são justamente, tipo, o que tu montou de casal, eles são colegas de quarto. O que eu montei como casal também são colegas de quarto. Não, e sabe por quê? E o outro, pra gente fechar, não, só pra continuar aqui, rapidinho tu volta, porque eu acho que tem mais, são 6 ou 7 deles, mas é porque me veio primeiro, porque eu gosto muito do Ren, assim, a primeira cena, porque a Jaqueline falava tanto de no Prince Sama, que deixa eu dar uma olhada, né? Aí eu fui ver um vídeo, o primeiro vídeo que eu encontrei foi o Ren cantando, peraí que eu vou me lembrar o nome da música, ai meu Deus do céu, uma música religiosa. Ele no hospital. Não é o Tokia, não? Que tu tá falando? Eu tô confundindo então. Não, a primeira cena deles é eles brigando, que eu vi. É o louro de cabelo grande, o mulherengo. Não, o Rain não. Então foi ele brigando com Hijirikawa. Foi eles brigando entre eles. Aí eu me apaixonei. O Rain, ele tem uma personalidade que no início eu tinha raiva. Eu assisti a primeira temporada por causa da Jaqueline. Eu tinha raiva no início, porque ele é no começo, eu acho ele muito snob. Eu acho ele totalmente snob. Então, a vontade de pegar ele e tacar na parede era muito grande. Ai, gente, eu sou meio violenta. Mas assim, ele foi melhorando. Aí eu acho eles dois fofos. Eu gosto das danças deles também. E gosto das músicas. Aí a gente tem o Tokia Ichinose, que é justamente... ele tá na banda, mas ele já é famoso. Só que ele é famoso, ele é conhecido como Hayate. E é justamente o ídolo da Nanami. E ela sonhava em compor pra ele. Só que o personagem dele é visto como... A música que ele canta, primeiramente, é linda. A música tá tocando na cidade, que ela ouve. Ela tá passeando na cidade e ela ouve essa música. E eu passo a gostar mais por conta disso. Só que ele na escola é como se ele não botasse emoção quando ele tá cantando. E aí ele tem que superar esse problema. Fora ele, a gente tem o Otoya Itoki, que é o do cabelo vermelho. Sim. Que ele é o órfão, né? A gente podia unir eles dois também. Também, dá pra unir os dois. Inclusive, os principais apaixonados pela Nanami são eles... o Otoya, o Tokia e o Cecil. Só que o Cecil, ele não aparece, porque o Cecil só vai aparecer na segunda. É o príncipe, né? Você vai ver um gato. Tem sempre um gato que às vezes acompanha ela, aparece lá na escola, no casarão, no quarto dela, eu não me lembro. E aí você descobre que ele é um príncipe que sofreu uma maldição. E aí, depois que se quebra essa maldição, ele se junta ao grupo, né? E ele é até o de Cecil Aidima, do Aidima. A gente... E eles formam a banda Starish, a melhor de todas. E assim, de música, se você for atrás, porque eu acredito que dá trabalho que só,
só você fazer os movimentos Sim. e tudo dos bonequinhos. Tu tinha me indicado o Dream Festival. Eu acho que E até agora Prince Samuel eu acho que é o que mais pegou os movimentos mais naturais até agora. Eu tentei assistir o Dream Festival e ele tem a história. Você lembra de certas coisas? Ele participa de um concurso, né? Ele entra para uma academia e tem que receber cartas, parece, do público. E quanto mais essas cartas, mais sucesso é a música. Então, só que como eu já tinha assistido o Tano, eu não... É como se você começasse com um ótimo e aí quando você passa pro outro você não consegue, porque o efeito não é o mesmo, os movimentos não são iguais. Aí eu não consegui avançar nesse anime por conta disso. Enfim. Como a gente juntou, né? Porque era do mesmo anime. Então continua contigo, Jaque. O teu próximo. Continua comigo. Porque como eu falei, que era do mesmo anime. A gente uniu, né? Então vamos falar, porque a gente tem em comum esse também. O Number 24. Number 24. O Number 24 é um anime de esporte, né? Rugby. Particularmente o rugby aí. E aí a história vai girar em torno do Natsusa, né? Natsusa. O S tem som de S. Natsusa. E aí, o Natsusa, eu shippo ele com... Na verdade, eu shippo ele com vários... Eu fico indecisa ao longo de quem realmente eu quero com que ele fique, mas... Eu criei dois chips. Eu fechei, né? Porque assim, quando eu soube do e-book, porque como é a história? Ele era um jogador de rugby, ele sofreu um acidente com o e-book. Na verdade, ele começou... Na escola. São 3 amigos de infância, né? 3 amigos de infância. O e-book, o Natsusa e o Jingyoji. O Seichiro. Seichiro é mais fácil de falar. Eu Seichiro. Então, o e-book já jogava rugby. O Natsusa começou a jogar rugby por conta dele. Exato. E o Seichiro começou a jogar rugby porque o Natsusa começou a jogar. A música é linda, gente. A música é linda. Então, assim, como o Natsusa sofreu um acidente com o e-book e o e-book se considera responsável porque ele que estava pilotando a moto e depois desse acidente o Natsusa não pôde mais jogar rugby, né? Exato. Ele virou auxiliar do time. Que é aquele que pega a bola, aquele que pega a água, aquele que faz massagem, aquele que lava os uniformes. Ou seja, é o coitado da burro de carga. O escravo do time. Você canta faz tudo pra eles, exatamente. Aí primeiramente eu shippei ele com o e-book. Aí depois eu mudei de ideia. Aí entra o Yasunari, né? Que é o ruivo. Que o Yasunari não gosta dele, do Natsusa. E ele pegou o lugar dele no time. Pegou o lugar dele no time. E aí, depois que eles solucionam o problema deles, né? Aí eu começo a chipar eles dois. Aí, assistindo o próximo episódio, eu já mudo de ideia. Porque eu acho que o Asunari dá certo com o Yu, que é o outro assistente do time. E a gente vê a aproximação deles durante a história, né? A gente vê a aproximação deles durante a história. Gente, tem muito... Aí o Yu dá certo com o Asunari. E aí eu fechei no Natsusa ficar com o Seichiro, que é o amigo dele de infância. O outro amigo dele de infância. Pois é. Que eu acredito que eles são apaixonados, certo? Ou pelo menos o Seichiro é apaixonado pelo Natsusa. Eu acho que o Natsusa também. Pois é. Eu foi o mesmo chips, pelo menos 2 deles, né? O meu, que é o Natsusa e o Seichiro, e o Natsusa e o e-book. Eu acho, assim, no início, porque, gente, eu sou apaixonado por esportes, e sou apaixonado por animes de esportes. Então, tanto que aqui tem 2, né? Tem um de basquete, então tem 3, um de basquete, um de vôlei e um de rugby. E eu começo a assistir, eu assisti no ano passado, eu nem lembro o nome, mas eu não gostei, porque eles não tinham uma história de fundo, né? Era pro Mundial, que ia ter um Mundial de rugby no Japão e tudo. E
Aí eu eu gosto do jogo, mas eu queria uma história por fundo. Quando surgiu o Number 24, eu assisti o primeiro episódio, eu amei. Aí eu já viciei a Jaqueline também. Aí eu comecei, e eu comecei a shippar. No início, eu juro que eu achava que era BL. No início eu achava que era BL. Mas não é de esporte, só que você vê pelas entrelinhas que pode haver relacionamentos por trás, como a Jaqueline falou. E sinceramente, pra mim, o Sentirou tem um amor, assim, chega, às vezes dói nele pelo Natsusa. E o Natsusa é muito lesado pra perceber as coisas. Então, e desbocado. É aquele personagem, assim, que fala, ele é o temido do time. Ele é baixinho, dizem que todo baixinho é danado, todo baixinho é raivoso, tenho certeza. Quem acompanha, nós que somos Fudiagis, a gente tem um assim que a gente sabe que ele... Coitado do Cal. O Cal é um santo, né? Que é o Hurt, que fez o Until We Meet Again, né? Uhum. E Cal fez o Corre. E ele é raivoso. Coitado do Cal. O Cal sofre na mão dele porque ele adora bater. E pronto, se tivesse que fazer um live action, certo? Se tivesse que fazer uma live action de Number 24, botasse o Hurt pra fazer o Natsusa. Dava certinho, porque é baixinho e raivoso. O único que não apanha dele é o Sentinel e o Capitão, claro. Porque o resto... e o outro é o Natsusa com o Ibuki, claro. Porque é muito o casal que tem um que manda e o que obedece. E aí, quando aparecem os outros amigos do Ibuki, né? Porque são mais 3 ou 2. Uhum. São mais 3. Inclusive, ele tem um problema com um deles. E aí eu passo a shippar justamente os dois raivosos. O Ibuki com ele, dos amigos dele também, do passado. Que era do outro time, né? Lembrando que a história se passa na universidade, mas muitos deles vieram do mesmo colégio, né? Então, eles, ou de colégios rivais, porque no Japão, pra quem não conhece, no Japão é uma tradição ter esportes dentro dos clubes, né? Tem clube de música, tem clube de culinária, tem clube de música, tem de teatro e tem o de esportes. E o de esportes, você tem vários esportes, tem de basquete, tem o de vôlei, tem o de natação, tem o de rugby, de uns tempos pra cá, tem de futebol, de uns tempos pra cá. Então, assim, eles eram rivais desde a escola, né? Então, muitos deles que estão na universidades diferentes eram rivais nas escolas, então se conheciam muito bem, tinham problemas desde de pequenos. E o Natsusa, ele tem uma coisa, como ele é raivosinho, ele é o que se mete nas confusões. Ele é que na hora da briga dentro do campo, ele tá metido, normalmente ele tá metido nisso. Mas ao mesmo tempo ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Você se apaixona por ele. Ele tem uma personalidade forte, mas a gente fica do lado, a gente adota ele. Aí vai de novo contigo, Jaqueline, porque a gente teve 2 iguais de novo. Como você falou de Cavaleiros do Zodíaco, a outra igual. Cavaleiros do Zodíaco. Em Cavaleiros, a gente tem muitos personagens, assim, lindos, femininos, né? Tipo, dentre os Cavaleiros de Ouro, né? Tem bastante. Tem. Aquário, meu Deus do céu, Afrodite, peixes. Campos de Aquário. Afrodite de peixes. Pois é um povo, assim... Que são bonitos, cara. Então, o meu casal dos Cavaleiros... Vou falar dos Cavaleiros de Bronze, né? Certo. Que quem não sabe, quem não acompanha, é o Seiya de Pégaso, o Shun de Andrômeda, o Shiryu de Dragão, o Yoga de Cisne e o Ikki de Fênix. Então, desses cinco, apesar de serem irmãos, mas é um incesto, eu acho que o Shun devia ficar com o Ikki, entendeu? Porque a cada 10 palavras que o Shun fala, 9 são Ikki. 9 são Ikki. É só Ikki. É o tempo todo chamando pelo Ikki. Abrindo parêntese, eu vou indicar, gente. Eu preciso indicar isso. Procurem no YouTube Vai Seiya.
vai ser um canal de fãs de Cavaleiros do Zodíaco que redublaram praticamente quase todo a primeira temporada. Eles dublaram até o início das casas. E a redublagem tá perfeita, porque a voz dos meninos é parecida com a voz dos dubladores. E você morre de rir, verdade. porque é uma paródia. Você morre de rir, pois acompanhe, tá? Acompanhe, que você vai shippar mais ainda, porque eles shippam e eles criam essas coisas. Você vai ver o Yoga dizendo, mamãe. 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 Porque ele é lindo, loiro e nórdico. Exatamente. E assim, a gente shippa. Na verdade, eu shippo muito. Porque Cavaleiros, a Jaque falou, e eu vou falar o meu. Yoga de Cisne, claro. E o Shun de Andrômeda. Ai, meu Deus. A casa de. Agora eu não me lembro se foi a cena de Libra. A casa de Libra. A casa de Libra, eu acho que foi essa cena. Se não foi, por favor, bota aí nos comentários. De Libra. Botam nos comentários, por favor. Que a cena dele descongelando o Yoga. Se abraçando o Yoga é a cena clássica. Mas assim, shippo por outras coisas, mas sempre shippo os dois. E shippo também o Yoga com o mestre dele, né? Cavaleiro de Aquário. Camus. O Camus de Aquário. E também shippo, tá, gente? Não me julguem. Mas eu shippo o Shiryu com Ikki. O meu Shiryu, você... Tipo, porque... e assim, o meu crush é o Shiryu, tá? Só pra deixar claro, o meu crush é o Shiryu de dragão, adoro. O meu também. É uma coincidência, normalmente nossos chips são parecidos, são iguais, ou são próximos. São praticamente os mesmos, é um gosto similar. Então, assim, na verdade, aí você fala, mas ninguém shippa o Seco, alguém não. Ninguém shippa o Seco, ninguém. Eu sei, é muito idiota. E ele fica pior no Vai Ceia. A gente, dentro dos cavaleiros, tem os cavaleiros também de ouro. E que... como eu disse, eu acho que faria um lindo casal, assim, você faria bem, assim, que é o Camus com Afrodite. Os dois são delicados, os dois são bonitos, né? E os dois são signos de água. Vamos falar de signos? São signos de água? Então eu shipparia os dois. Eu shippava o Mu com o aprendiz dele. Sim, quando o aprendiz dele ficasse mais velho. A gente sempre coloca eles nos anos mais à frente. Sim, também o Mu. Nesses, a gente tem o Cavaleiros, a gente também tem vários fics sobre eles. Principalmente, eu já vi do Shun com Ikki e eu já vi do Shun com Yoga. Eu já vi com o Shun com quase todo mundo. Porque, enfim, o Shun é o Shun. Até nessa nova versão que tem eu não gostei. Dos Cavaleiros do Zodíaco, que tá na Netflix, triste. O Shun é uma mulher. Né? Triste. O Shun gente, realmente virou uma mulher. Não é ser... porque você tá sendo machista. Não é. Não é porque ele é uma mulher. Ele poderia ser uma mulher, porque a história não foi bem desenvolvida. Não gostei do formato do desenho. O formato dos personagens não me agradou, tá? Nem um pouco. Então eu não gostei da versão. Mas... eu achei engraçado. Eu achei que tem umas partes engraçadas. Eu gostei do filme em 3D. Eu gostei do filme em 3D, não. Em 3D. Eu assisti em 3D. Que saiu no cinema. Eu gostei da versão do filme. É diferente um pouco, né? Não é canônico, tá? Pra quem não sabe, tem as coisas canônicas que são feitas pelo mangaka original. Tem os que os fãs fazem e que o mangaka acha que é tão bom que ele autoriza a ser publicado e ou ser filmado. No caso Cavaleiros, nós temos essa versão que foi pro cinema. E nós temos o Ômega, que é muito bom. Eu indico. Cavaleiros do Zodíaco Ômega é muito bom. Pro próximo, Jaqueline. A gente ainda vai voltar, acho que em Cavaleiros. Mas pro próximo. Uhum. Tá, eu vou falar de um chip. Não é um chip que eu gosto, mas é o que as pessoas shippam. De Naruto. Né? Eu assisto. Quando eu assisti Naruto pela primeira vez, eu digo que você tem que sobreviver aos gritos. Eu não sobrevivi. Quando você se adapta aos gritos dele, você consegue assistir todo o resto. Eu não consegui me adaptar aos gritos dele. Tranquilo. Então eu consegui, tá? Eu não consegui. Muitos
shippam o Naruto com o Sasuke, né? Tipo é o mesmo meu. Porque eles desenvolvem Um amor o Naruto ódio. coloca na cabeça que quer salvar o Sasuke de qualquer forma. Porque eles começam... É uma relação muito assim, né? Eles começam como rivais, né? O Sasuke é aquele personagem que não fala com ninguém, mas é o melhor em tudo. E o Naruto é aquele que as pessoas deixam de lado, que não é bom em nada, porque ele tenta ser. O Naruto é aquele ser que tenta se superar o tempo todo. Então, ele tá... Quando ele consegue passar, é porque ele tem um jutsu de... Explica o que é jutsu. Se transforma numa mulher. Ele não consegue. Explica o que é jutsu, porque quem não assistiu e não leu Naruto vai ficar boiando. Jutsu é poder, né? Como eu poderia descrever? Cada um deles vem com poder especial. Ou aprende uma técnica especial que eles aprendem. No caso do Naruto, uma técnica ninja de si, por assim, E ele acaba colocando... Na verdade, ele tem essa. E na outra, ele adquire outra. Que é a que ele faz vários Narutos, né? Aparece. Ele aprende a se... multiplicar. E essa técnica é uma das mais difíceis. E ele aprende sozinho, porque ele recebe um pergaminho do Shikamaru. Ele recebe, não, ele rouba. Ele rouba. Ele rouba esse da sala do Hokage. Enfim... Aí ele fica numa mulher. O Naruto sempre sonhou em ser Hokage. O que é Hokage? O Hokage, ele é o maior título, por assim dizer. Ele é o protetor da vila, né? Da aldeia. Ele é da aldeia da Folha. E aí... Ele perdeu os pais quando ele era muito novo. E na tentativa de proteger ele, o pai dele, como é que se diz... aprisionou a raposa de... 7 caudas. Quantas caudas? 7 caudas. É uma homenagem pra quem vai ler, pra quem vai assistir, vai aguentar os gritos do Naruto. É uma homenagem ao personagem do Kurama, de Yu Yu Hakusho, porque o mangaka, o autor de Naruto, que eu não lembro o nome... Ela tem 9 caudas. Ela tem 9 caudas. É uma homenagem porque ele era fã do mangá, né? Ele é fã do mangá, do Yu Yu Hakusho, e o personagem preferido dele é o Kurama. E o Kurama é a raposa de 9 caudas, né? Então é uma homenagem. Na verdade, o Kurama é a raposa de 7 caudas, que é um deus, né? Na mitologia shintoísta do Japão. Faz sentido lá do chip do Naruto e do Sasuke. Porque é o mesmo meu. Assim, eu leio o mangá, né? De vez em quando eu leio o mangá. Porque, gente, são 17 anos, tá? São 17 anos, são quase 1000 episódios do anime. E são sei quantos livros do mangá. Então eu leio aos poucos. E eu meio que acho que os dois, principalmente o Sasuke, tem um amor, assim, escondido pelo Naruto. É um ódio, um amor tão grande. Não, é a mesma coisa que você dizer que o Frodo e o Sam, entendeu? São um casal. Também mas acho. Também é uma coisa que eu não concordo. Na verdade, é a mesma coisa. Eu ia dizer que era a mesma coisa de você dizer que o Jin e o Castiel. Mas o Jin e o Castiel dá pra fazer um casal. Não, o Jin super galinha, pegar o Castiel não tem nada a ver, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Enfim, eu gosto muito do... outro chip que a gente tem. Agora, se você dissesse que o Castiel ficava com o Sam, eu aceitava. Dois bobão junto? Sam, né? Imagine o casal. Enfim... Então, quando eu comecei a ler, porque eu disse, não, pra eu falar mal, eu tenho que ler. Então, eu não vou conseguir assistir um anime com aquele menino gritando nos meus ouvidos. Vamos pro mangá. Aí eu comecei a ler e gostei do mangá. Não tenho o que criticar do mangá até agora, não. Mas, assim, é meio que você fica pensando assim, gente, isso é um amor meio louco, né? Que tem. Não, é uma disputa, entendeu? Que eles têm. Eles vão pra mesma equipe, porque a equipe que se forma pra se tornar ninja, né? É o Naruto, que é o pior aluno de todos, o Sasuke, que é o melhor, e a Sakura. Isso é um trio. E a Sakura, ela é um trio, assim, aplicada, né? Ela é aplicada.
ela é mediana, por assim dizer. Ela é mediana. Então, em termos de luta. E aí o Naruto é apaixonado pela Sakura, a Sakura é apaixonada pelo Sasuke. E aí existe essa disputa de ser o mais forte. E aí o Naruto se espelha no Sasuke, porque o Sasuke, ele realmente é forte e ele realmente sabe técnicas, mas aí o Sasuke, ele quer se tornar mais forte ainda. E aí, nessas idas e vindas de tudo que acontece com ele, ele vê o potencial do Naruto, entendeu? Certos momentos o Naruto consegue provar que ele é muito forte. E aí ele passa a querer, como é que se diz? A superar o Naruto. E aí eu acho que tem momentos que ele acha que o Kakashi, que é o sensei deles, tipo, o meu crush é o Kakashi, certo, gente? O Kakashi é aquele que só mostrou o rosto uma vez. É o que não mostra o rosto. Mas ele mostrou em um episódio. Eu fui atrás porque foi um alvoroço dentro da internet, do Twitter, do povo ficando louco porque ele tinha mostrado o rosto. Tinha mostrado o rosto do Kakashi, justamente. Eu gosto do mistério. Mas ele é bonito. Enfim. Então, é como se, às vezes, o Sasuke acreditasse que o Kakashi de alguma forma favorecesse o Naruto, mas não é. E aí surge o vilão da história, né? E o vilão da história, que na verdade tem muitos vilões, mas enfim, é o Shikamaru, né? O Shikamaru não, é o... Não sei, não tô no início da história. Como é o nome dele? Eu não vou lembrar o nome dele, depois eu lembro. Então, nessa parte, oferecendo poder. E ele, o Sasuke, ele realmente vê que fica mais forte através disso. Só que aí a força que ele quer vai se misturando com a raiva, com o ódio, porque o Sasuke, o povo dele, né, os Uchiha, foi massacrado. Só sobrou ele e o irmão dele, depois ele mata o irmão dele. Spoilers! Ele mata o irmão dele. Mas até então, que ele não sabia que o irmão dele estava vivo, é como se ele fosse o último Uchiha. Então, ele se junta com o Orochimaru. Pronto, lembrei. É o Orochimaru. Então, ele vai pro lado ruim da força. Enfim. Isso é preconceito atualmente, não posso mais falar. Mas é uma... que eu falei. Enfim. Ele vai pro lado ruim da força. E aí, o Naruto tenta fazer com que ele volte, entendeu? Do tipo assim, a gente pode alcançar o nosso poder aperfeiçoando as técnicas ninja. Só que o Sasuke, ele quer rápido, ele quer pra hoje, ele quer... Então, ele tenta trazer o Sasuke de volta pra aldeia. E aí, diz que tem esse amor, porque o Naruto faz como... se torna praticamente um objetivo de vida, né? A segunda parte, quando eles estão maiores, salvar o Sasuke. E indo atrás do Sasuke o tempo todo. E eles têm um passado de história de vidas, né? Também de vidas passadas, que conta depois. Eles se amam. De certa forma eles se amam. Continuamos contigo, porque atualmente a gente tá cheio de chip junto. E por que então nos juntaria a Sakura com a Hinata? Também podia ser. Que é justamente o Naruto se casa com a Hinata e a Sakura com o Sasuke. Podia ser. Eu acho legalzinho elas duas juntas. Agora que eu vim, eu fiz minha lista, gente, mas eu acho que eu vou acrescentar aqui viu? Depois eu falo, vai ser surpresa o último. Eu tava me lembrando agora. Continua, vamos mudar o teu, porque aí eu falo o meu, porque até agora foi praticamente tudo igual. Gente, a gente não conversou sobre isso antes de hoje, tá? Ela viu minha lista, ela disse, olha, é muito, muito igual. Ela fez a lista antes de mim. Foi, eu fiz a lista na segunda-feira. Pois é. Vai para um anime que eu gosto muito. Eu gosto muito da história em si, de Samurai X. Eu não pensei em Samurai X. Samurai X. E aí, Samurai X, pra quem quiser e nunca assistiu, tem muito da corrupção, né? Sim. É um daquela shonen, época é a Era Meijin, né? Justamente ele lutou pra que a Era Meijin acontecesse, sei lá, tornasse a dinastia, ficasse no poder, mas a polícia, o negócio
é tudo muito corrupto, o mundo. E aí quando ele larga, ele deixa de ser o assassino, né? Kenshi Himura, ele fica em defesa, ele vai em defesa daqueles que não conseguem se defender, né? Do mais fraco. E aí ele tem um amigo, o Sano, né? Que é o Sangara Sanosuke. 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 E eu shippo eles dois. Pra quem não sabe, eu também fiquei, agora eu tô falando, eu fiquei pensando, pra quem não sabe, o Samurai X, ele é baseado num Rurouni verdadeiro, e que tinha umas feições mais femininas, sim. E é um dos mangás e animes que eu mais gosto, que não é BL. E eu sou apaixonada pelo Kenshin, não vou mentir. Indico também o live action com um dos meus atores preferidos japoneses, que é o Takeru Sato, que fez perfeitamente, belíssimamente Kenshin. Ficou muito bom. Ficou. E assim, concordo contigo. Eles se conhecem desde a infância, os dois eram órfãos, né? E foram pegos pelo mesmo mestre. Depois foram para lados opostos durante o período a Guerra Meijin. O Samurai X se passa no período da Guerra Meijin, né? Então, ele é um samurai sem mestre e ele decide não matar mais. Então, a espada dele, ela tem a lâmina invertida. Ela não mata, ela só machuca muito. Enfim, mas é um chip bem chipado, né? Porque os dois são bonitos. É uma coisa, a mangaka, eu acho que é uma mangaka, mas depois eu respondo pra vocês. Do Samurai Kenshin é muito feliz. Gente, porque depois a gente vai falar isso em outro programa sobre a diferença dos mangás, das comics chinesas e das comics coreanas. Por quê? Porque a gente tem, dentro dos mangás, a gente tem uma diferença de desenho, porque tem mangás belíssimos, assim, de imagem. Given é um mangá que tem uma imagem belíssima, apesar dos exageros. Claro que todo mangá tem que ter exagero nas expressões, mas o desenho da mangaka é muito belo. Claro, eu sempre vou citar, e é o meu preferido, claro. O Viviane também, o início ela não faz os desenhos legais, o Asami não tá muito bonito, mas ela vai aprimorando, ela vai melhorando durante o mangá. E nós temos também de anime, a gente tem original, que não vem de mangá, Yuri on Ice, que é belíssimo, né? Em compensação, a gente também tem mangás que, pelo amor de Deus, você olha assim pro desenho e pergunta se o mangaka tava com preguiça de desenhar. Né? Tem muito. Às vezes eu acho que isso acontece bastante. Né? Em compensação, se você for olhar o mangá do Rurouni Kenshin, e se você for assistir um anime, você vê que o mangaka ou a mangaka, ele teve um cuidado. É uma beleza muito raro. O Kenshin é um personagem muito lindo. Muito lindo. A gente tá falando de chips BL que não são BL, mas a gente tá falando também dos nossos chips. A gente acaba falando dos nossos chips porque, querendo ou não, a gente tem chips por essas pessoas. Ou pelos dois, ou por um, né? E eu shippo muito, 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 muito o Kenshin, porque é muito lindo ele. E ele ele é um personagem que vem de um sofrimento, isso, assim, né? Ele é muito lindo, não só fisicamente, de todo o ideal que ele, que ele tem. E eu vou dizer uma coisa, se você não gosta de animes de guerra, né, de morte, não assista, porque quando é a versão brasileira, ou seja, quando veio pro Brasil, eles cortaram muito. Na TV Globinho não passava nem metade do que é. Eles cortaram muito, mas a versão japonesa eles mostram total, então você vê quanto é violento, mas é porque era uma guerra, tá, gente? Não se passa por uma guerra com coisinhas bonitas. Então... ele mostra como é, assim, a violência. Isso. As drogas, né? Exato. A prostituição, tem todas essas questões sociais. Exatamente. Agora o meu chip, tá? O meu próximo chip, que não é igual ao da Jaqueline, né? Que é o Kagami e o Kuroko de Kuroko no Basket.
Ai, gente, a Rina que... Eu tenho que citar, foi a Rina que me indicou esse anime. E eu tô assistindo ainda. E, gente, eu me apaixonei pelos dois. O Kagami, na hora que você olha pra ele, você imagina uma pessoa que você tem medo, porque o cara deve ter mais de 2 metros de altura, é mal encarado e mal fala, né? E o Kuroko, ele é... Você olha pra ele e você não dá nada pra ele, porque ele é baixinho, é assim, menor, claro, que o Kagami. E ele tem as feições mais delicadas. Mas ele é muito bom no basquete. E até onde eu assisti, um não gosta do outro, mas vai acabar sendo desenvolvido alguma coisa, né? E eu shippei no primeiro episódio os dois. Não vou mentir, eu shippei no primeiro episódio. Então eu indico, gente, assista. Eu não vou me aprofundar nele porque eu ainda tô assistindo a primeira temporada. Mas depois, quando a Jacqueline tiver um tempo, eu vou pedir pra ela assistir algumas coisas, porque é muito bom. Quando a gente vai fazer uma segundo programa sobre chips não BL, ela pode até citar se ela shippou alguém lá. E ele tem, se eu não me engano, tem 3 temporadas. É muito bom. É um anime muito bom. E é de esporte. Eu gosto de esporte, então... E, infelizmente, animes de esporte, a gente tira 1 ou 2 que prestam, que são bons. O resto, você tem raiva. Porque, assim, anime de esporte que tinha antigamente, o que você lembrava? Super Campeões de futebol. Que passava na manchete. Então, né? Então era... Agora não. Agora tem alguns, mas não são todos que prestam, tá? Mas Kuroko no basquete é muito bom. É muito bom. Eu indico. Eu não é anime. Eu gosto de uma história que é shoujo também. Mas é de basquete. Também é no basquete. Só que aí é a assistente, né? Uhum. Eu acho que eu vi essa história do time de basquete, que é a Mashida. Entendi. E aí ela se apaixona. Na verdade, um dos jogadores do time atormenta ela. E aí ela acaba se apaixonando. E aí tem a relação se constrói. Aí tem o time rival da escola, que tem um jogador que rivaliza com ele também e que se apaixona por ela também. Sempre tem os rivais se apaixonam pelo mesmo personagem. O shoujo tem muito disso. Tem sempre isso. Tem muito disso. Tem muito dessas histórias. Mas é legal. Eu gosto quando... Porque às vezes a gente fica... eles se prendem na partida, né? Do jogo. E aí, às vezes, eu realmente quero saber o resultado do jogo. Se eles vão ganhar ou não. Aí você fica assim com o Raikkonen, que é o de vôlei, depois eu vou falar. Qual a outra próxima, Jaque? Bom, eu queria falar de Inuyasha, certo? Certo. Tem um chip no Inuyasha. Eu não tenho chips no Inuyasha, mas eu queria citar assim, porque as pessoas gostam muito do Seishomaru, né? Todo mundo se apaixona pelo Seishomaru. Eu sou uma das, viu? Você é muito apaixonado pelo Seishomaru. O Seishomaru. Se você pensar, realmente o Seishomaru é o personagem mais lindo, realmente. Gente. Quando a Rin pega e fica nas roupas que é bem fofinha, né? Ele é bem fofinho, que é a pele dele. Deve ser bem aquela coisa bem macia, assim, realmente. Pra quem é novo, pra quem já só assiste séries tailandesas, taiwanesas, não assiste animes, eu vou indicar, né? Eu e a Jaqueline, eu acho que a Rina também vai gostar, que a Rina também é das antigas como a gente, que assim, que gosta dos animes antigos. Então, Inuyasha, gente, é um dos clássicos dos clássicos. Quem não gosta do Inuyasha, pelo amor de Deus, é uma história que é uma menina que mora num templo antigo e ela vai e aí tem um poço, né? E o gato dela vai mexer naquele poço, vai brincar naquele poço. E ela acaba resgatando o gato, porém caindo no poço. E o poço vai pra uma era antiga do Japão antigo. Era feudal. Era feudal. Aí, onde vive os... antes que a Jaqueline entre na história, que eu falei no início, mas eu vou falar porque ele fala assim, ele entra muito na mitologia japonesa. Pra quem não sabe, o Japão, ele tem sua maioria da população ou é shintoísta ou budista, ou os dois, porque no Japão tem isso. A família, apesar de ser budista, ela não abandona a religiosidade dos ancestrais. Então o shintoísmo, ele tá presente dentro das famílias japonesas. É a religião oficial do Japão, porque a família imperial é shintoísta, né?
E o shintoísmo, ele divide-se em demônios que, diferente do ocidente, demons para os orientais quer dizer espírito. Então pode ser espírito bom e espírito ruim. Todos são chamados de demônios. E nós temos deuses, né? E que são os yokais. Isso, que são os yokais. Os yokais, eles são animais místicos que podem se transformar em pessoas, tá? Então, o Inuyasha, o personagem principal... Mas que nas traduções tem os que são demônios. Isso. Yokai. E como os espíritos, né? Os deuses também, outros tipos, eles podem ser bons ou ruins, tá? Não existe só yokais ruins, porque quando fala de yokais, as pessoas acham que só existe yokai ruim porque... Mas não, existe yokais bons, tá? Yokais neutros também. O do Death Note, ele é neutro, porque só tem um caderno que ele diz quem vai morrer, a hora que chega depois da pessoa morrer. Mas ele é neutro, tá? No caso, existe yokai... No Inuyasha a gente vê muito yokais ruins e yokais bons também. Continua, Jaqueline. Pois é, mas o meu crush é o Inuyasha. O dela é Inuyasha. Porque o Inuyasha... Ele é um meio yokai. O Inuyasha, ele é um meio yokai. Ele é forte demais pra estar entre os humanos. E é por isso que os humanos não o aceitam. E ele é fraco demais pra estar entre os yokais. Ele não é nem fraco, mas enfim. Só pelo fato dele ser meio, então... Vem um preconceito, os né? yokais não... É um preconceito. Dos dois lados. Então ele não é aceito em nenhuma parte. E é por isso que ele é sozinho. Ele é um personagem sozinho. E como pelo fato dele ser meio yokai e a mãe dele sempre protegê-lo, as pessoas também não gostavam da mãe dele, né? E aí ele tem essa questão de proteger, de ficar forte para se proteger. Então ele quer pegar a joia de 4 almas para ganhar poder. Mas é um poder do tipo de poder se virar sozinho. Do tipo, ninguém mais vai poder me machucar, entende? Porque ele não é ruim. Vou ser o mais forte. O Inuyasha, ele não é ruim. Então ele vai se modificando, de certa forma, ele vai deixando de ser, por exemplo, egoísta a partir do momento que ele começa a ter amigos, né? Que a Agome entra na vida dele. E depois da Agome vem o Shippo, o Miroki, a Sango. Shippo também é um yokai. Então, assim... Yokai criança. O Shippo é um yokai raposa, né? Isso, criança. O Inuyasha o Inuyasha é pra ser um cachorro, o Shippo é uma raposa. Isso. O Kuga é um lobo. Isso. É um lobo? É um lobo. É um lobo. O Sesshomaru é um cachorro. Lindo, maravilhoso. O Sesshomaru é o cachorro. Eles são meu irmão, o Sesshomaru. Inclusive, a gente aprendendo japonês, né? A primeira palavra que aprendi foi Inu, que é cachorro. Quando eu olhei, Inu. Cachorro, nunca mais esqueço, só por conta da... Inuyasha. Só por conta do anime. Mas assim, continuando a tua história, né? Ela volta pra era feudal e aí ela tem dentro do corpo dela, a Agome, ela nasceu com essa joia de 4 almas dentro do corpo dela. E aí ela vai descobrir que ela era uma sacerdotisa, que ela é a reencarnação de uma sacerdotisa, a Kikyo. E aí a Kikyo era responsável por proteger essa joia. Ela tinha o dever de purificar, né? E ela queria que ela fosse purificada no desejo do Inuyasha, mas pro Inuyasha não se tornar num yokai, e sim num humano. Que a gente vê que é um desejo meio egoísta dos dois lados, né? Ela queria que ele se tornasse humano e ele queria ficar mais forte pra ser um yokai, porque ele não continuava sendo o próprio Inuyasha. É meio que egoísta. Mas voltando só pra Joia de 4 Almas, também é uma mitologia japonesa, tá? Porque dizem que dentro da Joia de 4 Almas os deuses estão lutando entre si. São 4 deuses que lutam entre si. Aí eu me lembrei da mitologia do arroz, porque no Japão, quando você fala itadakimasu, quando você vai comer, você está agradecendo por aquela comida, mas também você está pedindo perdão porque você está comendo arroz, porque em cada grão de arroz tem 7 deuses. Gente, em cada grão de arroz... muito deuses num grão de arroz. São 7 deuses. Então você está pedindo perdão porque você está comendo aquele deus, mas ao mesmo tempo ele está lhe alimentando, fazendo você viver. Então você fala itadakimasu, obrigado pela comida. Mas o Inuyasha é assim. E por isso que o desperdício de comida pro japonês é um
crime. Assim, é uma ofensa muito grande. Você tem que comer deixa tudo. Comida no seu prato. Ele espera realmente que você coma tudo. Exato. E voltando só por a gente terminar no Inuyasha pra ir pro outro chip, é que dentro do Inuyasha, que faz com que você assista Inuyasha é o desenvolvimento da história, claro, desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento do relacionamento do Inuyasha com a Kagome, que você espera quase 200 episódios pra ter um beijo. Na OVA acontece mais rápido. Aí você tem esse desenvolvimento todo. Tem gente. Aí eu vou botar um chip. Não, o beijo só sai no último episódio. No último episódio, na última cena do último episódio. Triste. No caso, tem chip sim, porque tem gente que chip o Sesshomaru. Aí é incesto. Mas tipo, o Sesshomaru com o Inuyasha. Eu já vi fics, assim, poucas, mas já vi, né? Então, pode acontecer, tá? Tem gente que shippa. Pra gente não entender, depois a gente faz um episódio que não seja BL, em homenagem aos fãs de Inuyasha. Eu sei que tem muita menina que é Fujoshi e que tem Inuyasha como anime do coração, né? Que ama de paixão Inuyasha. É meu anime do coração. Eu já assisti pelo menos 5 vezes ele completo e são mais de quase 200 episódios. Pois é. Mas eu vou pro meu próximo chip. A Jaque não assistiu esse. Não. O Doug e o Kryu, né? De Double Decker. É um anime que tem uma temporada. Ele é de detetives. E são 2 policiais. E assim, Kryu, ele queria ser herói, gente. E ele era um policial de trânsito que se meteu numa ação que o Doug tava participando. O que acontece? Nesse mundo deles é um pouco futurista e tem uma droga que transforma pessoas em monstros, que dá mais poder, essas coisas. E é uma droga e tem um departamento que só cuida disso, onde o Doug trabalha. O Doug perdeu, entre aspas, você acha que perdeu, mas não. Ele perdeu, o parceiro dele resolveu se aposentar depois que leva um tiro. E por causa da ação que o Kiryu faz, se mete praticamente, ele fica pelado, gente. O Doug manda ele tirar a roupa, ele tira a roupa. Pra poder fazer com que o pessoal se distraia e o Doug consiga agir. Foi a primeira cena dos dois. E no desenvolvimento do anime, você vai vendo que eles vão se apaixonar. Na verdade, o Kiryu vai ter que criar uma paixão pelo Doug. Eu percebo isso, claro, porque eu sou Fujoshi, eu vou perceber isso. Muita gente não percebe, mas eu percebo. Então é BL. Não é. Pra ser BL. Não é. Só que eu acho que é. Eu e muita gente, entendeu? Mas não é. Mas assim, tem um casal homoafetivo, né? 2 meninas, a Maxi e agora eu não lembro da outra, depois eu vou me lembrar o nome. Elas são um casal, isso mostra no anime. Mas o Doug e o Kiryu, eles deixam, na entrelinha, deixam assim, deixa que vocês decidam. Sabe, você decide? É mais ou menos isso. Mas nas entrelinhas, na minha concepção de Fujoshi, criei. Então e eu gosto muito. Porque eu quero que seja. Porque eu quero que seja. Eu queria muito que tivesse uma segunda temporada, porque é um anime muito legal. E eu indico pra quem quer assistir. Ele tem 2 episódios, mais 4 ovas pequenininhos. É muito, muito, muito bom. E o Doug, ele tem uma feição meio dura, ele é meio bruto. E o Kiryu, ele é meio bobinho, mas ao mesmo tempo é uma pessoa boa. E a gente percebe assim... eu não vou dar spoiler, assistam. Mas é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então o próximo, Jaque. Já acabei minha lista, pode falar. Então vamos lá. Porque a Jaque ela vai acabar entrando também, porque ela vai conhecer alguns agora. O meu próximo é o Kurama e o Riei. Quem não conhece, Yu Hakusho, também é um shonei. É um dos animes mais conhecidos no Brasil. Na verdade, é considerada a melhor dublagem brasileira da época da Manchete, tá? Quem assistiu vai saber que foi muito... É muito engraçado e adentrou muito numas gírias que a gente usava, principalmente carioca. E o Kurama e o Riei, eles são demônios que reencarnaram, tá? Reencarnaram em corpos humanos. O Kurama, ele é um yokai, a raposa de 7 caudas, que na mitologia japonesa é o yokai mais poderoso. É o da destruição e da criação. E o Riei, ele também é. E o Riei, ele tem um 3º olho, que também aí a gente pode botar como uma como é que a gente chama?
Entra na mitologia japonesa, no shintoísmo, entra a relação do terceiro olho, mas entra mais no hinduísmo, né? Que o hinduísmo, as mulheres usam aquela pintura no rosto, que dizem que é o terceiro olho, que é a intuição dos chakras, né? Então, ele tem um terceiro olho que dá mais poder a ele quando ele tá transformado. E é uma história que de mangá tem 200, quase 200 capítulos, são 26 a 28 livros. É um mangá que eu quero ter e que eu gosto muito. E eles dois, por que eu shippo os dois? Porque os dois são... Eles entram na aventura juntos. Eu percebo que o Kurama consegue, né? Vamos dizer assim, Kurama, eu vou conseguir ajeitar aqui, acalmar o Riei. Ele é muito que acalma o Riei. O Riei ouve muito ele. Os dois últimos chips são, tá? O Shokudakiri Mitsudata e o Keshikiri Hasebe, de Touken Ranbu Hanamaru. Touken Ranbu Hanamaru, que é outro anime que eu indico muito, ele é baseado num jogo. E ele é a história de espadas lendárias do Japão que se tornam rapazes, tá? Então, são as inúmeras espadas, porque se vocês não soubessem, vocês não sabem, quem sabe vai ficar, vamos dizer assim, mais uma informação. O Japão, ele tem 3 tesouros lendários, que só quem vê é o imperador que assume, que é o espelho, né? Que é a espada, que é a pedra de jade. Esses 3 tesouros disseram que eles foram dados pelos primeiros deuses que criaram as ilhas do Japão. Então as espadas, elas são sagradas no Japão. E o jeito do japonês fazer as espadas é tão lendário que ninguém, além dos japoneses, sabe fazer, né? Então a Jaqueline, eu não sei se ela, que a gente assiste, gosta muito de filmes do Último Samurai, e ele passa como é que é feito essas espadas, né? É uma forma única japonesa. E você recebe um nome, você dá um nome à sua espada, tá? Como se você desse um espírito àquela sua espada. E o Touken Ranbu Hanamaru, ele é baseado nisso. E eu gosto muito dos personagens. E são meninos, tá, gente? Acho que são 48 personagens. São 2 temporadas. E eu shippo. O Shukodaikari, ele é o secretário do mestre. Eles têm uns mestres, que esse mestre aqui transforma eles em... Ele dá um bonequinho, papel, e esse bonequinho tem magia, bota na espada, a espada se transforma num rapaz, tá? E as outras espadas, né? A Yamato Nakami Yusada e o Kenshu Kyumitsu, né? Que eles são praticamente os personagens principais, tá? Da série. A série se baseia nele. Eles são espadas de um personagem lendário do Japão. Todas elas são de personagens lendários, tá? Do Japão. E eu shippo todos. Eu indico vocês assistirem. Então, assim, a gente mostrou alguns chips. Se vocês tiverem chips, né, Jaqueline? Se vocês tiverem chip, vão comentando, vão dando ideias pra gente fazer um segundo. Chips, deixando claro, de histórias não BLs. Não BLs, exatamente. Chips de anime, de séries, né? De mangás, de comics não BL, tá? Abrindo um parênteses antes da gente encerrar. A gente pode falar um chip que não existe, mas como ele foi citado hoje, a gente shippa o Yuzuru Hanyu, que é o melhor patinador do mundo. E o Javier com o Javier, que é outro patinador. Que é espanhol. Nós shippamos muito. Pra quem não conhece, Yuzuru Hanyu é bicampeão olímpico de patinação. A autora de Yuri on Ice não diz em qual personagem ele foi baseado, mas ela disse que ela se inspirou nele pra fazer. Então a gente acha que a aparência foi no Yuri Katsuka e a história foi no Viktor Nikiforov, que Yuzuru é considerado a pérola da patinação. Não existe a patinação antes de Yuzuru Hanyu e existe a patinação depois de Yuzuru Hanyu. E o Javier Fernandes, ele foi companheiro de pista durante 7 anos de Yuzuru Hanyu, né, na cricket, onde eles treinavam, porque o Yuzuru continua patinando e o Javier se aposentou. E a gente shippa os dois muito, e não é só a gente não. Muita gente, muita fã de patinação shippa. Tem um monte de fic. Tem inúmeros fics deles. Então vocês podem criar sim, gente. Podem criar chips à vontade, mandar pra gente, que a gente cria uma segunda lista, vamos ver. E lembrando, não pode ser BL.
tá? Não pode ser BL. Pode ser até cantor de bandas que vocês gostem. Tem a ver também. No anime tem algumas bandas que tem a ver com animes também. Fala. Aí você pode dizer assim, mas o Yuzuru e o Javier não são BL. Não no sentido assim, que o Javier, ele tem várias namoradas, então ele é publicamente falando. E o Yuzuru, por mais que a gente diga que ele é gay, mas ele também não tem... Não, ele nunca falou da sexualidade dele. Ele nunca falou da sexualidade dele, então a gente não pode afirmar. Exato. Com certeza, assim, das coisas. E ele também nunca apareceu com ninguém amorosamente falando. Nem homem nem mulher. Então... Exatamente. Na verdade, eu acho que ele não tem nem tempo, coitado. Ele não tem tempo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Criem seus chips, vejam outros animes que a gente esqueceu, tá? Que a gente não citou, porque são muitos. Que vocês chipam, botem nos comentários, comentem comigo no Twitter, quem conversa sempre comigo no Twitter. E que a gente pode criar um segundo programa depois com o chip de vocês, não com o nosso. Pois... espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na semana que vem. Até a próxima, pessoal.